Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a dieta cetogênica. Você já ouviu falar sobre ela? Bom, a dieta cetogênica, ela ganhou grande repercussão nos últimos anos na mídia, né? Vem sendo divulgada como uma estratégia muito eficiente para o emagrecimento e de fato é, mas a gente precisa saber como aplicá-la, em quais condições e para quais casos ela vai ser recomendada, porque não é para todos. A dieta cetogênica, basicamente, ela vai fazer com que o seu corpo entre em cetose. O que significa isso? Para você entender como a dieta cetogênica funciona, primeiro a gente precisa entender como funcionam as vias de geração de energia do seu organismo. A principal via de geração de energia do seu organismo é através da glicose. Então, tudo que você come, boa parte do que você come, principalmente os carboidratos e alguns aminoácidos, eles vão ser transformados em glicose, que é a principal fonte de energia das suas células. Também, seu corpo pode utilizar aminoácidos, que são pequenas partículas que formam as proteínas, para transformar em energia. Em último caso, a gente vai ter os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles também podem ser convertidos em energia. E em condições bem específicas, existem os corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são moléculas formadas pelo organismo em algumas circunstâncias que também vão ser utilizadas como fonte de energia. E quais são essas circunstâncias? A privação total de carboidratos e de proteínas. Então, basicamente, na dieta cetogênica, a gente tem a exclusão quase que total dos carboidratos e um controle muito grande com o consumo das proteínas, justamente para que o seu corpo forme os corpos cetônicos e utilize eles como fonte principal de energia. Para que o seu corpo entre em cetose, a gente precisa de uma privação total de carboidratos. Existem relatos que o seu corpo entra em cetose quando você fornece menos do que 50 gramas de carboidrato ao dia, mas isso pode depender de pessoa para pessoa. Pessoas menorzinhas vão entrar em cetose com uma quantidade um pouco menor. Então eu sempre sugiro que essa quantidade diária não seja maior do que 20 gramas de carboidrato por dia, o que é muito pouco. Afinal de contas, qualquer vegetal que você consumir, qualquer leguminosa, qualquer castanha que você ingerir, vai ter um pouquinho de carboidrato. Então uma dieta cetogênica clássica, ela vai ter uma composição em torno de 70 a 85% de gorduras. Então ela é uma dieta predominantemente lipídica, ao contrário do que muita gente pensa. Tem muita gente que pensa que eu vou comer proteína à vontade, e não é verdade. Se você tiver um excesso de proteína, uma parte daquela proteína ela vai ser convertida em glicose e aí você vai sair da cetose. Então a composição da dieta cetogênica tem que ser de 75 a 85% de gorduras, lipídios, no máximo 5% de carboidratos e o que sobrar de proteínas. Então a gente tem que cuidar também com a ingestão de proteína. Geralmente ela é controlada e vai variar de acordo com a pessoa. Dessa maneira, em cerca de 3 a 7 dias, dependendo de cada indivíduo, você vai entrar no estado de cetose. Quando seu corpo entra na produção dos corpos cetônicos, ou seja, ele entra em cetose propriamente dita, você vai notar um certo mau hálito, né, por conta dos próprios corpos cetônicos que são formados. Existe uma queda inicial de energia que com o tempo ela tende a passar, tende a melhorar. E também você sente menos fome, você acaba tendo mais saciedade. Os corpos cetônicos, eles agem inibindo um pouco o apetite. Por esse motivo, esse tipo de dieta ela vem sendo usada com bastante sucesso em alguns casos de emagrecimento e também no tratamento de doenças como compulsão alimentar. Outras doenças também são tratadas com a dieta cetogênica, como por exemplo a epilepsia. Como a gente tem quase nenhum consumo de carboidrato durante a dieta cetogênica e a ingestão das proteínas ela é controlada, a gente acaba tendo pouco estímulo de produção de insulina. E como a gente tem essa produção de insulina reduzida, essa dieta também pode favorecer o tratamento de pessoas diabéticas
ou com uma desordem metabólica causada pelo excesso de insulina. Agora, é importante que a gente tome cuidado. Nem todo mundo tem um organismo apto a oxidar gordura. Então, existem pessoas que por falhas genéticas, vamos dizer assim, ou alterações metabólicas, vão ter uma certa dificuldade em metabolizar todo esse excesso de gordura e os próprios corpos cetônicos. Nesses casos, vai ser totalmente contraindicado o uso da dieta cetogênica. Por isso é muito importante que antes de você começar a fazer qualquer coisa, você procure a orientação de um profissional para acompanhá-lo. A dieta cetogênica ela é basicamente composta por gorduras. Você vai ter um consumo elevado das castanhas, você vai ter um consumo elevado dos óleos, abacate, as carnes com um pouco de gordura, né? Pensando sempre em carnes mais saudáveis, por exemplo, pensando num salmão, pensando num atum, né? Preferindo sempre as proteínas orgânicas, justamente porque você vai ter o consumo dessa proteína, né? E o uso dos óleos saudáveis acaba sendo fundamental. Então, se usa muito óleo de coco, óleo de abacate ou o próprio azeite de oliva. É importante que a gente tenha um déficit calórico se o seu objetivo com essa alimentação for o emagrecimento, uma vez que todas essas gorduras elas são extremamente calóricas. Então, se você acabar exagerando, você não vai conseguir ter o emagrecimento desejado. O consumo de proteínas é extremamente controlado, né, de acordo com cada pessoa, uma vez que o excesso de proteína vai fazer com que o seu fígado use uma parte daqueles aminoácidos advindos da proteína para transformar em glicose. E aí você acaba saindo da cetose. E o que é um grande problema, porque com uma ingestão elevada de gordura fora da cetose você vai tender a engordar. Geralmente o período que se faz essa dieta pode variar, tá? Os estudos mostram que no que tange o emagrecimento, os resultados a curto prazo são muito bons, porém a longo prazo, período de 6 meses, o resultado acaba sendo o mesmo de outras abordagens nutricionais um pouco menos restritivas, né? Que permitam um pouquinho mais de carboidrato. Então, cada caso precisa ser avaliado, cada necessidade precisa ser avaliada. Quando a gente sai do período de cetose, é importante que a gente faça a reintrodução dos carboidratos de uma forma muito gradual, justamente para evitar que você tenha uns cravings, ou seja, uns picos de compulsão alimentar, uma vez que o teu organismo ficou restrito em carboidratos por muito tempo. Então, mais uma vez eu friso a importância de vocês procurarem um profissional para acompanharem vocês em todo o processo. Primeiro, para ver se existe uma real necessidade para esse tipo de abordagem e também para que eles proponham o melhor plano alimentar para vocês. Eu espero que eu tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês a respeito da dieta cetogênica. Né? Vão me deixando mais dúvidas nos comentários que eu vou responder na medida do possível. E por hoje é tudo isso. Até o próximo vídeo.